Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Geraldo. Estou chegando mais uma vez, repartindo o pão, a palavra do dia. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus, aqui no YouTube, que você possa escrever, pois assim, acionar o sininho para que todas as notificações cheguem até você. Tem semana que eu gravo 2, 3 mensagens e com certeza todas elas chegarão até você. No mínimo, 2 por semana vai estar chegando. Tá entendendo? Aí você, com certeza, será muito abençoado no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos orar para que nós possamos compartilhar a palavra do dia. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua compaixão, pela tua ternura, pelas multidões das tuas misericórdias. Te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome, na beleza da tua santidade e afirmamos que o Senhor é bom, que em todo tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Bendito seja o teu nome. Senhor, que tu possas falar aos corações, que o Espírito do Senhor possa convencer do pecado, da justiça e do juízo, fazendo com que os corações sejam inclinados a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para que haja salvação, reconciliação, cura divina, libertação, restauração de famílias, de lares, de casamentos e que vida espiritual seja completamente restaurada para louvor e glória do teu santo nome. É no nome do Senhor Jesus que eu oro, Pai. Peço ao Senhor, nos purifica e nos santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, repousa sobre todos. Senhor, em nome de Jesus, fala aos corações, aqueles que hão de nos ver hoje, amanhã e depois. Que o poder inerente da tua palavra possa fazer obra tal que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Em nome do Senhor, amém, amém e graças a Deus. Amém, queridos? Amém, queridas? Vamos para a palavra do dia, no Repartindo o Pão, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, versículo 13 e 14, está escrito: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra extraordinária do apóstolo Paulo. Esse homem que muito nos inspira, muito nos ensina e muito nos abençoa. Este homem que certamente teve muitas lutas, muitas tribulações, muitas perseguições, mas também teve vitórias, vitórias, vitórias e vitórias. Foi um homem muito usado pelo nosso Deus,
usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo na pregação da palavra, para escrever as igrejas, na abertura das igrejas, no cuidado para com os irmãos das igrejas, de uma maneira extraordinária. Esse homem sabia estar abatido. Esse homem sabia ter abundância, como também sabia a ter necessidade, conforme o capítulo número 4 de Filipenses, do versículo 10, ou melhor, do versículo 12, autor do versículo 12. Mas se você quiser entender o que eu estou dizendo, é só você recorrer à carta que ele escreveu, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 11, que ele deixa ali narrado as tribulações, as lutas, os jejuns, as noites, os naufrágios, as varadas, os açoites, a nudez, o perigo, a espada, as fomes, o jejum, tudo isso, apedrejamento. Mas esse homem tinha algo em mente. Esse homem, nesse texto, creio eu que na mente dele estava pensando numa possível corrida, sabe? Daqueles corredores daquela época. Como se fosse numa Olimpíada hoje. Ele diz de uma maneira extraordinária, falando para a igreja: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então, irmãos, lutas nós vamos ter, problemas nós vamos ter, tribulações, vendavais, tempestades, até mesmo traições de amigos, de colegas, às vezes até mesmo de irmão da igreja, às vezes até de obreiros. Podemos ter possíveis derrotas em determinadas lutas. Podemos ter, mas eu aprendo com esse homem. Ele tinha algo muito forte dentro dele, que ele diz que esquecia do que para trás ficava, mas ele avançava para as coisas que estavam diante dele, a pregação do evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos, pôr em liberdade os encarcerados e tirar aqueles que caminhavam a passos largos para o inferno. Ele pregava o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e na pregação do evangelho ele via lares sendo restaurados, famílias sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, os endemoniados libertos, os enfermos do corpo, alma e espírito libertos e transformados de uma maneira especial, sendo arrancado mesmo com o braço forte do Senhor, daqueles que estavam caminhando para ir para o abismo. E Paulo, com a pregação, ele tinha algo especial dentro dele. Era a fé, era a palavra de Deus, era o chamado. Meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos ter no chamado como a nossa maior missão. Nós somos chamados para pastorear, em primeira instância, a nossa casa, marido, a esposa, e vice-versa, os filhos, cuidar ali da família de uma maneira especial. É o nosso primeiro objetivo, é o nosso primeiro alvo. Viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, uma vida de piedade, na presença do Senhor e também na presença dos homens, dando bom testemunho da palavra, da verdade, dando bom testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos chamou. Mas Paulo tinha um alvo,
Qual que é o seu alvo, meu irmão? É viver uma vida de vitória, de bênçãos, de milagres aqui na terra? Mas nós temos um alvo. O nosso alvo principal é Cristo. O nosso alvo principal é a glória celestial. Nosso alvo principal é tirar muitos que estão caminhando para o inferno, sabe? Dentro da tradição religiosa, vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de tristeza, de angústia, aquela vida atribulada, sabe? O nosso alvo. Paulo tinha um alvo. Ele tinha um alvo. O primeiro alvo dele. Ele esquecia do que ficava para trás. Tem pessoa que vive uma vida tão complicada que ele lembra do passado de 20 anos, de uma traição, de uma tribulação, de uma perda, de uma dificuldade, de um deserto, de um vendaval, de uma tempestade, de uma muralha que caiu e feriu alguns, e até ele mesmo, ferido nos seus sentimentos, nas suas emoções. Irmãos, devemos esquecer o que fica para trás, porque se não esquecermos do que aconteceu comigo e com você há 10 anos atrás, isso pode paralisar o nosso presente e neutralizar o nosso futuro, as nossas conquistas, nossas bênçãos, nossos milagres, nossas vitórias. Pode trazer para nós um desânimo, uma acomodação, uma frieza espiritual, a alma fica triste, enferma, abatida, o coração fica turbado, o coração fica com certeza triste, abatido, injuriado, sem força. E se tivermos um problema emocional, isso atrapalha no espiritual. Se tivermos um problema familiar, isso atrapalha também o espiritual. Até mesmo uma possível enfermidade, de uma notícia ruim, uma enfermidade grave, isso nos atrapalha. E muito. Mas Paulo está dizendo que ele tinha um alvo, e o alvo dele era a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele tinha prazer quando ele via uma família transformada, quando ele orava para o enfermo era curado, quando ele pregava o evangelho e as pessoas convertiam. Isso era o alvo de Paulo. Paulo sabia de uma maneira extraordinária em quem ele cria. Ele sabia que o Senhor não o abandonava, não o deixava. Nós devemos ter essa convicção, porque luta sempre vai ter, batalha sempre vai ter, perseguições sempre vai ter, tribulação sempre vai ter, sempre alguma coisa para tentar me paralisar e te paralisar. Mas eu te digo, ô homem, ô mulher, não podemos ser parados por nada, porque nós cremos no Senhor, nós temos um chamado, e o chamado tem que estar no meu coração, no seu coração, tem que nortear as nossas vidas, o nosso ser de uma maneira especial. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Capítulo número 11, 2 Coríntios, contra a tribulação. Se fosse olhar por elas e deixar elas paralisar, Paulo não pregava mais. Ele desistia, mas pelo contrário. Em Atos 14, quando ele é apedrejado ali em Icônio, a primeira coisa depois do apedrejamento é ele levantar do chão, como se diz, sacudir a poeira, limpar os hematomas e o sangue das feridas, das pedradas, e foi fortalecer a igreja, os irmãos, porque estava cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Como pode uma pessoa acabar de ser apedrejado e está cheio de alegria? Porque o Espírito Santo alegrava o coração de Paulo. Então ele tinha um alvo. Qual que é seu alvo? O seu alvo é
apenas viver aqui na Terra, seu alvo é muito pequeno. Seu alvo é muito limitado. O seu alvo é muito perigoso. Porque nós não temos apenas essa vida aqui na Terra. Após essa vida nesse corpo, tem uma outra vida eterna nos esperando. Mas para isso, nós precisamos de ter um alvo. O nosso alvo é o quê? Só riqueza terrena ou a riqueza da glória celestial? Só o ouro da terra ou andar nas ruas de ouro celestiais? É viver, morrer e acabou? Não, não, não. Temos um alvo. Seu alvo é qual? O meu é Cristo e o seu. Temos que ter um alvo. O alvo de salvação de você, esposa, é a salvação do seu esposo, é a salvação dos seus filhos, é os seus filhos voltarem para Jesus, é você ver uma família abençoada, próspera, bem-sucedida, todo mundo temendo o Senhor, servindo o Senhor. Isso não há prazer maior de você chegar em casa, homem, ver sua mulher orando, lendo a Bíblia, sabe? Os seus filhos, sabe? Na hora da refeição, sentar ao redor da mesa, compartilhar um texto da palavra, sabe? Esse é o nosso alvo. O homem de Deus aqui, ó, declarou que ele sabia estar abatido, sabia ter falta, sabia ter abundância, ele estava instruído em toda maneira de viver, que é Filipenses 4:12, tá bom? Porque muitos gostam, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É o versículo 13, Filipenses 4:13. Mas antes de Filipenses 4:13, nós temos que ler o contexto, é o que vem antes. Por isso ele fala que pode todas as coisas naquele em Cristo que me fortalece, porque ele tinha um alvo. Nós precisamos de mantermos os nossos olhos fixos em Cristo, deixando tudo aquilo que tão de perto nos rodeia o pecado, os laços, os embaraços, as dificuldades, as lutas, não deixarmos ser vencidos por nenhuma delas com a ajuda do Senhor e caminhar para vencermos, vencermos e vencermos. O homem de Deus aqui tinha um alvo. O alvo dele era uma coroa. O alvo dele era a pregação. O alvo dele era ver família transformada. O alvo dele era o amor de Deus, era a graça de Deus, era a misericórdia de Deus, é a glória de Deus sendo manifesta através dele, com vida sendo salva, liberta e transformada. Que seja assim para comigo e para com você. Amém? Senhor, muito obrigado. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor continua assistindo, levantando, fortalecendo a cada casal, cada família, cada servo, cada serva, cada amigo, cada amiga, e que os corações voltem para o Senhor, para que possa, meu Deus e meu Pai, receber a salvação, a reconciliação, libertação, cura divina, transformação, e que o nosso alvo, Senhor, verdadeiramente seja Cristo, que nós possamos esquecer, Senhor, daquilo que passou, porque se continuarmos lembrando, pode paralisar o nosso presente, neutralizar o nosso futuro, e nós podemos, meu Pai, naufragar, mas nós não queremos no nome de Jesus. Temos um alvo. O alvo, Senhor, é o teu amor. O alvo é a tua graça, o alvo é a tua misericórdia, o alvo é a nossa família, que certamente os olhos do Senhor está contemplando para tirar, meu Deus, do império das trevas e transportar para o reino do Filho do teu amor. Que haja, meu Deus, milagres, bênçãos, maravilhas e também vitórias. No nome de Jesus eu oro e a todos eu abençoo em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Fica em paz, permaneça em paz, e Deus em Cristo os abençoe, os guarde, os proteja e os livra do mal, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Você não é inscrito ainda no canal? Inscreva, pois assim, aciona o sininho, e quando você vê a mensagem, dá um like de joinha, compartilha ali no seu zap, ali no compartilhar, compartilha
ali no seu zap para pelo menos 5 amigos, colega, vizinho, parente seu, para que você continue e sendo um canal de bênção para a pregação do Evangelho. Se você não é inscrito no canal, escreva, pois assim, em nome de Jesus. Até daqui a pouco com a outra mensagem. Já estou no mês de abril. Você também, com certeza, quando ver essa mensagem. Deus abençoa, graça e paz. Amém.